Olá, sou Isabel Rios Pinheiro e o desafio do sorriso continua por alguns dias e eu vou explicar nos próximos dias várias coisas a respeito do sorriso que vai encantar você. Espero que você já tenha feito o desafio do sorriso e tenha colocado aqui embaixo em algum lugar da página os seus comentários, que no dia 2 você vai receber um presente por isso. Mas qual a razão de estar fazendo essa campanha, esse desafio do sorriso? Vou contar uma história e nessa história garanto que você vai compreender. Essa história não é comigo, não aconteceu comigo. Quem é protagonista dessa história, e é uma história real, é o autor desse livro, o Exupéry, que eu amo de paixão. Antoine de Saint-Exupéry, muitas pessoas não sabem, talvez você não saiba, que lutou na Guerra Civil Espanhola. E ele foi preso. E no cárcere, no dia antes da execução, Exupéry estava muito nervoso com a situação e estava procurando um cigarro, achou o cigarro, mas ele não tinha fósforo, porque tinham retirado os fósforos, exatamente porque ele estava na prisão e não podia ter nada que pudesse atentar contra a vida dos outros, contra ele mesmo. E ele, desesperado por fumar um cigarro e pensando, ficou olhando para o carcereiro e, olhando para o carcereiro, esboçou um sorriso. Que ele mesmo, quando conta a história, diz que não sabe por que sorriu para o carcereiro, mas ele sorriu. E o carcereiro, olhando nos olhos dele, sorriu de volta. E esse sorriso fez uma conexão, de alguma forma, entre os dois, e ele pediu para o carcereiro se ele teria um cigarro, um fósforo, para acender o cigarro dele. E o carcereiro chega perto, acende o cigarro, fica olhando nos olhos e continua sorrindo. E Exupéry também continua sorrindo. E nessa conexão, o carcereiro pergunta para ele se ele tem filhos. E Exupéry diz: tenho, e tira do bolso e mostra as fotos dos filhos. E o carcereiro também mostra a foto dos filhos e fala dos planos que ele tem para os filhos, para essas crianças no futuro. E Exupéry fica com os olhos marejados de água e diz que ele não tem mais planos, porque ele não tem mais futuro, porque ele vai ser executado no dia seguinte. E o carcereiro fica tocado com isso, de alguma forma, e abre a cela e guia Exupéry pelas ruas e deixa ele ir embora. E Exupéry diz: eu fui salvo por um sorriso no coração. Compreendeu? Essa história, que eu gosto muito, me fez refletir a respeito da minha missão de vida e de qual contribuição eu daria nesse mês de setembro. O mês de setembro é considerado o mês de setembro amarelo, pela vida e pela prevenção do suicídio. É uma data internacional. O dia 10 de setembro é a luta pela vida no mundo inteiro. E a Sociedade Brasileira de Psiquiatria trouxe para o Brasil o mês de setembro amarelo. E essa é a minha contribuição e eu peço que você me ajude a compartilhar e também a colaborar com a vida, já que nos últimos dias, principalmente, a gente tem escutado tantos suicídios, tantas pessoas com desequilíbrio, que não aguentam a vida da forma como ela é, as tomadas de decisão que foram feitas durante a vida e de repente se matam outras pessoas. E o sorriso
Nos próximos dias a gente vai ver que é uma arma poderosa para a vida e ela é gratuita. Não é legal? Se você gostou da dica, compartilhe, mas compartilhe e peça para os seus amigos colaborarem com a campanha do sorriso. Nos próximos dias, acompanhem. E no dia 2, você vai receber um presente, mas precisa colocar aqui qual foi o resultado de ir até o espelho, sorrir para você e ficar sorrindo para você, contando até 35, que é o exercício que eu propus ontem. Aguardo você amanhã, aguardo seus comentários e com certeza essa semana teremos mais novidades. Até lá!